Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo esteja com você, sua família, seus familiares. Hoje vamos falar sobre quanto vale sua saúde, uma pergunta. Falamos no último tema sobre milagres de Cristo, qual o objetivo que Cristo tinha em operar seus milagres. Era muito mais do que trazer cura para o físico, tinha a intenção também de restaurar o homem completo, físico, mental, emocional, espiritual, a comunhão com Deus, a restauração integral. Queremos ainda, ao menos em 2 temas, falar sobre a importância da nossa saúde e os meios que Deus designou para que pudéssemos viver de maneira plena. Quero te convidar a falarmos com Deus neste momento. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção e a oportunidade nesse dia podermos abrir a Tua Palavra e aprender um pouco mais daquilo que o Senhor deseja para nós. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então, nosso tema ele começa com uma pergunta: quanto vale a sua saúde? O que daríamos para termos saúde? Cristo ele fala que veio para que tenhamos vida e que tenhamos vida em abundância. Diz que coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas nos aconselha que escolhamos a vida para que viva. Qual a mensagem que Deus tem para nós quanto à saúde e prosperidade? Será que tem algo na Bíblia a esse respeito? 3 João, 3ª carta, versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, Deus se preocupa com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida no geral, físico, com nossas emoções, com nossos sentimentos. Ele fala que faço votos, que é o amado João, e nos chama de amado, escrevendo a carta, amado, e eu faço voto por tua prosperidade, endereçando a carta, e ele deseja que tenhamos saúde, assim como é próspera a alma. Há uma ligação muito grande entre o físico e o mental. Uma coisa afeta a outra e é importante cuidarmos. Muitas pessoas talvez não levam a sério essa questão, mas Deus ele se preocupa e criou mecanismos para que isso fosse assim. Voltando lá ao princípio, à criação, nós poderemos ter a ideia do que Deus projetou no seu plano original para o homem, que alimentos Deus providenciou ao homem. Gênesis capítulo 1, 29 diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, o regime alimentar, a dieta do homem, originalmente lá no princípio, sementes, diria aqui também fruta, em que há semente. Então, essa é o regime prescrito por aquele que nos criou. Assim como alguém que cria uma máquina e ele dá um manual de instrução de como fazer com que essa máquina funcione da melhor maneira, Deus, como nosso Criador, ele então estabelece qual era o regime para o homem. E colocamos mais uma pergunta: quando foi permitido então o alimentar-se de carne? Talvez isso já seja bem óbvio para a maioria daqueles que têm nos acompanhado, que esteja assistindo aí esse vídeo, mas houve uma formalização em relação a esse período, esse tempo. Gênesis capítulo 9, versículos 3 a 4, diz que tudo que se move vive e ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então aqui é preciso abrir um parêntese,
e estar atentos ao que está escrito, porque se eu for pegar exatamente como está e não filtrar e nos reportando lá ao princípio como Deus criou, estaríamos então livres para nos alimentar de tudo que se move e vive. Então poderíamos, quem sabe, desculpar até mesmo canibais. Vamos dizer que tudo que se move e vive servirá para alimento. Só que aqui há uma ressalva: como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Será que podemos nos alimentar de toda a erva verde? Não. O bom senso diz que não. Há ervas em que, quem sabe, se um animal, o gado comer, ele morre. E de igual forma também o homem. Então é preciso filtrar. Então, aqui Deus está permitindo que o homem se alimente de carne depois do dilúvio. Havia uma necessidade, e além disso também, se você comparar as pessoas que viveram antes do dilúvio, 800, 900, 930, 969, o homem que mais viveu, Matusalém, a primeira geração após o dilúvio cai pela metade, 400 e poucos anos, a partir que Deus permite alimentar-se de carne. Então, é um dos fatores que, acredito piamente, tem influenciado a perca de longevidade, de vigor físico, e porque até mesmo havia uma mensagem de 120 anos, tempo que foi necessário ali para a construção da arca, e interessante que o homem, a primeira a cumprir essa data aí de 120 anos foi Moisés. 40 anos ali no Egito, 40 anos pastoreando ovelhas e 40 anos no deserto guiando o povo para a terra prometida. E o salmista ele chega a escrever de que quem sabe 70, 80, em havendo vigor, e o que passar disso é canseira e enfado. Inclusive Davi, ele morreu aos 70 anos de vida. E grande parte tem a ver com o estilo de vida. O homem foi criado a princípio, quem sabe, ao menos com 20 vezes mais capacidade física, quem sabe intelectual, e tem regredido a cada geração, diminuído no vigor físico, intelectual, moral, decadência cada vez mais. Diferente de que os filósofos dos nossos dias vêm dizendo, né, de que o homem está evoluindo, está melhorando, está crescendo. O contexto histórico, bíblico, profético não demonstra isso. A capacidade dos homens antediluvianos era muitas vezes maior, não tinha comparação. E de maneira formal, aqui em Gênesis há a primeira ordem, ou a primeira permissão escrita em relação a alimentar-se de carne. Claro, era uma necessidade no momento, e quem sabe até mesmo por amor que Deus tem pela raça humana e misericórdia, até nisso, eu abro um parênteses, de abreviar a vida. Imagine uma pessoa vivendo aí 700, 800 anos, quem sabe com uma doença que se prolonga a vida, mas que não tem qualidade de vida. Então, até mesmo esses atos aparentemente extremos, a diminuição até mesmo do vigor físico, claro, tem a ver com esse estilo, uma nova mudança de vida também, mas até mesmo pela misericórdia de Deus. Agora, que separação Deus fez entre animais, aves, peixes e insetos? Então, há uma formalização. Você pode encontrar isso em Deuteronômio 14, também em Levítico 11. Falando sobre os animais, versículos 2 a 8, capítulo 11, ele fala que pode ser usado como alimento aqueles que ruminam e que têm unhas fendidas, entre eles o boi e a ovelha, aí os que estão dentro dessa categoria. O casco dividido em dois e tem unhas fendidas. Por quê? Porque eles são mais saudáveis, animais considerados limpos, que Deus utilizava para o sacrifício no templo, naquela época, e que o homem poderia alimentar-se. Mas ressaltamos de que o regime original é aquele prescrito lá na criação. Esse é o ideal. Que, aliás, para aqueles que alcançarem, né, a salvação, e nós pretendemos alcançar, acredito que talvez você que nos acompanhar também deseje,
na nova terra não tirará a vida. Nós não vamos alimentar de carne de animais, de peixes, de aves, temos certeza plena disso. Falando sobre os peixes, capítulo 11 de Levítico, versículos 9 a 12, ele separa. Eu não vou entrar em detalhes, você pode ver com calma, caso queira. Levítico 11 fala só sobre esse tema, mas ele dá uma característica, aqueles que têm barbatanas e escamas, as nadadeiras, as barbatanas e escamas. Então, dentre os peixes, esses são os mais saudáveis para a alimentação do homem. Falando sobre as aves, capítulo 11 de Levítico, versículos 13 a 19. Eu vou falar de maneira resumida, mais simples. Você vai pegar uma ave, aquela que tem a moela e tem o papo. O papo, onde inicialmente ali é armazenado a comida, e depois a moela, onde é feito o processo ali antes de sair o alimento, então, nas fezes. E falando sobre os insetos, de maneira resumida também, versículo 20 e 23 do capítulo 11 de Levítico, aqueles que voam, andam sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são maiores. Então, há também essa diferenciação, animais, aves, peixes e insetos, aqueles que Deus permitiu, mas ressaltamos de que não é a receita ideal. O ideal é aquela mesma criada lá a princípio. A dieta de Daniel, fazendo uma comparação. Daniel, um dos jovens hebreu que foi levado para o cativeiro babilônico, ele e outros companheiros jovens da mesma idade ali, e o rei determinou a porção diária, o que eles deviam comer, quem sabe a quantidade, os tipos de comida, das iguarias do rei, do vinho que ele bebia. Imagine que não era qualquer comida, qualquer bebida, porque era de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, dos maiores impérios, e que assim eles fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Isso você vai encontrar em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 5, versículo 8, versículo 12 e 15, esses textos que eu vou estar lendo aqui. E Daniel estava diante de uma situação delicada. E agora? Alimentar-se desses alimentos. Tinha pelo menos 2 motivos. Um deles era com respeito ao tipo de comida mesmo, e o outro que eram oferecidas a ídolos. Se bem que o apóstolo Paulo escreveu que o ídolo nada é, e nós não temos outro senão o eterno Senhor, como a objeto de adoração, e seu filho. Mas Daniel diz que propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e pediu então ao chefe, aqui diz o texto, dos eunucos, que permitisse não se contaminar. Ele disse: olha, experimenta, peça aí pelo menos 10 dias, que se nos deem legumes a comer, água a beber, e então examine diante de ti a nossa aparência, faça um teste. E a aparência dos jovens que comem da porção das iguarias do rei. A pessoa fica a princípio ali, o chefe dos eunucos, apreensivo, preocupado, porque poderia colocar em risco a sua vida, mas ele consentiu, experimentou 10 dias, e diz que no fim desses apareceram seus semblantes melhores, estavam mais gordos de carne do que todos os jovens, mais corados do que aqueles que se alimentavam da iguaria do rei. O resultado, depois dos 3 anos, diz aqui que ele tirou a porção das iguarias, o vinho que bebia, e lhes dava legumes. E diz que esses jovens, esses 4, pelo menos aqui em destaque, Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras de sabedoria, em todas as áreas. Quem sabe hoje se fosse comparar, fazer um comparativo, né, as disciplinas que cairiam, quem sabe, no vestibular, no Enem, em todas essas matérias de conhecimento, eles eram melhores. Mas a Daniel ainda tinha um detalhe, um destaque a mais. Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. E diz que ao fim dos dias, ou dos 3 anos que o rei havia proposto, eles foram colocados diante do rei, que o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Diz que eles ficaram assistindo diante do rei, e em toda matéria de ciência e de discernimento sobre o que o rei lhe fez pergunta, os achou 10 vezes mais inteligentes do que todos os magos, astrólogos que havia no seu reino. E só abrindo mais um parênteses aqui, nós não estamos afirmando que
essa pessoa vivesse no palácio, ou fosse entre os sábios da Babilônia, mas Confúcio foi contemporâneo de Daniel, da mesma época, quem sabe. E aqui diz que ele foi mais sábio que todos os magos, astrólogos que havia em seu reino. Não pode ser, mas nós não estamos afirmando, mas foi contemporâneo. E nessa época, a Babilônia ele agregou diante de si os maiores sábios da época. Então é importante, mas Daniel não aparece em destaque, né, na linguagem aí do mundo, da filosofia. Aliás, tentaram em muitos momentos desacreditar as profecias de Daniel, e felizmente Deus tem mantido firme a Bíblia, a sua palavra, as profecias, a história tem confirmado de que aquilo que ele escreveu de fato é a inspiração do Senhor. No livro Educação, página 57, traz um pensamento interessante. Diz que a maior necessidade do mundo, da época de Daniel e de nossos dias, em cada momento, é a de homens que não se comprem nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu próprio nome, o nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ou é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Então, é algo muito importante para a nossa vida. Daniel era um desses. Cristo, se você for examinar a vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, eram assim. E Deus quer também que sejamos dessa forma. Que sejamos fiéis, assim como a bússola é o polo. No livro também, Profetas e Reis, página 485, 486, nos diz que o verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho da vida não é resultado do acaso, não é um acidente que vem acontecer, ou do destino. É a operação da providência de Deus, tem algo que cabe a Deus. A recompensa da fé e a prudência, da virtude e perseverança, superiores qualidades mentais e elevado caráter moral não se adquire por casualidades. Deus dá oportunidades, o êxito depende do uso que dela se fizer. Então, Deus dá as oportunidades e nós devemos aproveitá-las. Temos 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 ou 365, né? Dias por ano. Mas como aproveitamos? Como cuidamos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Será que escolhemos as melhores comidas, bebidas? Falando um pouco também sobre bebida, temos um pensamento em Provérbios, capítulo 23, 29 a 35, que vem com perguntas: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? E ele diz: para os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E ele fala: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo, se escoa suavemente, porque no fim picará como a cobra, como um basilisco morderá. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas, o teu coração falará perversidades, e serás como o que deita no meio do mar, como o que jaz no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, ainda tornarei a beber outra vez. Então, conselhos, né, sobre os ais, as feridas sem causa, olhos vermelhos e quantos males a bebida tem trazido. Mesmo para governantes, líderes mundiais, a intemperança no comer, no beber. Aliás, vamos falar sobre isso também, sobre o nosso próximo tema. E achamos por bem. Logo em seguida temos falado dos milagres de Cristo, por que operava os seus milagres. Qual é o objetivo? É muito mais que simplesmente curar, restaurar-nos fisicamente, porque em muitos aspectos são escolhas erradas que fazemos. E ele fala mais aqui ainda, falando sobre os ais. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto a fim de livrar-se do poder do mal. Fala de bens mal adquiridos. Ai daquele também que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. Então, isso é mais um conselho. E ai daquele que dá a beber ao seu companheiro. Ai
de ti que adiciona a bebida ao seu furor e embebedas para ver a sua nudez. Então, de comercializar, não somente de usar, mas de comercializar também bebidas e que possa levar ao fracasso nosso semelhante. Ele até fala ainda nessa linha de pensamento de dar de beber, de comercializar, serás farto de ignomínia em lugar de honra. Ele fala mais ainda, bebe tu também e ser como um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor, voltará a ti, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Abacuque 2, versículos 9, 12, 15 e 16 fala sobre isso. Bens mal adquiridos, de utilizar e também de vender, né, bebidas que possam levar ao fracasso o nosso semelhante, aproveitar da fragilidade de pessoas, né, que são dependentes de bebidas ou de qualquer outro tipo de droga. Falando ainda sobre a condenação dos ricos opressores, falando sobre a saúde, não simplesmente como eu falei, Deus quer o nosso bem, não só no aspecto espiritual, físico, nossos negócios, em todas as áreas da vida. Em Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6, diz assim, eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro, a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vocês, e comerá como fogo a vossa carne. Entozerastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos eleitastes, cevaste os vossos corações como num dia de matança, condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Então, muitas vezes, a opressão, seja de um país mais rico contra um mais pobre, mais fraco, a opressão das pessoas que têm mais recursos para aqueles que não têm, que, aliás, diz que o menor é abençoado pelo maior, deveria ser justamente o contrário, aqueles que têm mais recursos, mais condições de apoiar, de agregar. Infelizmente, não acontece isso. O nosso país é um país rico, mas mal distribuído a sua riqueza. E aqui traz um conselho, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, falando para mim e para você. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Então somos templos de Deus, morada de Deus em Espírito. Então aquilo que comemos, que bebemos, as horas dedicadas ao trabalho ou ao descanso em excesso, muito ou pouco, as preocupações com os negócios, é claro, temos que ter o nosso trabalho, é digno disso, diz que é digno do trabalhador do seu salário, mas o excesso, as preocupações, as ansiedades, isso pode nos levar a ter problemas. E ele fala assim, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus, como também em tudo agrada a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. 1 Coríntios 10, 31 a 33. Paulo dando conselhos de como nos portar em relação a qualquer situação ou local que estivermos. E ele fala mais ainda em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é a mensagem que Deus tem para você e para todos. E aqui eu fecho com um pensamento que está em Filipenses 3, 18 a 19, falando qual é o Deus de muitos. Ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é o estômago, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então é uma mensagem de orientação, de advertência para você, para mim, para os nossos familiares, amigos, para todas as pessoas, de nos preocuparmos com as coisas celestiais
e não nos apegarmos simplesmente às coisas deste mundo, porque elas passarão. Nosso próximo tema, vamos falar ainda sobre temperança, quais os conselhos que Deus tem em relação a esse assunto, e fazermos as aplicações necessárias para o nosso viver. Vamos, mais uma vez, buscar o Senhor. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem nesse dia, e pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que tenhamos poder para fazer a Tua vontade. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, e jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.